Em seguida, em vez de se defender do ataque precipitado, de repente passou ele mesmo para a ofensiva, o contra-ataque. Assim ele alterou a dinâmica da batalha não só física como psicologicamente. Quando um exército no ataque tem de ficar na defensiva de repente, seu ânimo esmorece. E realmente as tropas da aliança entraram em pânico, recuando até os lagos congelados que Napoleão pretendera o tempo todo que fossem o cemitério deles. A maioria de nós sabe jogar apenas na ofensiva ou na defensiva. Ou entramos no modo de ataque, partindo para cima de nossos alvos em um impulso desesperado de conseguir o que queremos, ou tentamos furiosamente evitar o conflito e, se ele nos é imposto, afastar nossos inimigos da melhor forma possível. Nenhuma das duas abordagens funciona quando se exclui a outra. Tornando a ofensiva nossa regra, criamos inimigos e arriscamos agir precipitadamente e perder o controle de nosso próprio comportamento, mas ficar sempre na defensiva nos deixa encurralados, torna-se um mau hábito. Em qualquer um dos casos somos previsíveis. Em vez disso, considere a terceira opção, o estilo de Napoleão. Às vezes você parece estar vulnerável e na defensiva, fazendo seus adversários desconsiderá-lo como uma ameaça, fazendo-os baixarem a guarda. No momento certo e quando perceber uma brecha, você passa para o ataque. Sua agressão deve ser controlada e sua fragilidade, uma manobra para disfarçar suas intenções. Em um momento perigoso, quando aqueles à sua volta veem apenas a ruína e a necessidade de recuar, é aí que você fareja uma oportunidade. Fingindo-se de fraco você pode seduzir seus inimigos agressivos a atacá-lo a pleno vapor. Em seguida, pegue-os de surpresa passando para a ofensiva quando eles menos esperam. Misturando ofensiva com defesa deste modo fluido, você ficará um passo à frente de seus adversários inflexíveis. Os melhores golpes são aqueles que eles não veem se aproximar. Por mais desesperadoras que sejam a situação e as circunstâncias, não se desespere. Quando houver o que temer, não tema. Quando cercado de perigos, não tema nenhum deles. Quando sem recursos, confie na engenhosidade. Quando surpreendido, pegue o próprio inimigo de surpresa. Sun Tzu, A Arte da Guerra, século IV a.C. Jiu-Jitsu. Em 1920, o Partido Democrata indicou o governador de Ohio, James Cox, como seu candidato para a sucessão do presidente Woodrow Wilson, que se aposentava. Ao mesmo tempo, nomeou Franklin Delano Roosevelt, de 38 anos, como seu vice-presidente. Roosevelt havia servido como secretário assistente da Marinha de Wilson. Mais importante, ele era primo de Theodore Roosevelt, ainda muito popular depois de sua presidência na primeira década do século. O indicado republicano era Warren G. Harding, e a campanha foi uma experiência estafante. Os republicanos tinham muito dinheiro, eles evitavam falar de problemas e jogavam com a imagem sociável de Harding. Cox e Roosevelt responderam aos republicanos partindo para uma vigorosa ofensiva, baseando sua campanha em um único tema de Wilson, a participação na Liga das Nações, que, eles esperavam, traria paz e prosperidade. Roosevelt fazia campanha por todo o país, fazendo um discurso após o outro. A ideia era enfrentar o dinheiro dos republicanos com um simples esforço. Mas a corrida foi um desastre. Harding ganhou a presidência em uma das vitórias mais esmagadoras da história eleitoral americana. No ano seguinte, Roosevelt foi acometido de poliomielite e perdeu o uso das pernas.
Chegando logo depois da desastrosa campanha de 1920, sua doença marcou um momento decisivo em sua vida, tomando consciência de repente de sua fragilidade física e de sua mortalidade, ele se retraiu para dentro de si mesmo e fez uma reavaliação. O mundo da política era corrupto e violento. Para vencer uma eleição, as pessoas fariam qualquer coisa, submetendo-se a todos os tipos de ataques pessoais. O funcionário público movendo-se nesse mundo estava sob pressão para ser tão inescrupuloso quanto todo mundo e sobreviver da melhor maneira possível, mas essa abordagem não servia para Roosevelt pessoalmente e exigia demais dele fisicamente. Ele decidiu criar um estilo político diferente, um estilo que o separaria da turba e lhe daria sempre vantagem. Em 1932, depois de um período como governador de Nova York, Roosevelt concorreu a candidato pelos democratas para a presidência da República contra o titular republicano, Herbert Hoover. O país estava em meio à depressão e Hoover parecia incapaz de lidar com ela. Diante da fragilidade de seus antecedentes, ficar na defensiva era difícil e, como os democratas em 1920, ele continuou vigorosamente na ofensiva, atacando Roosevelt como um socialista. Roosevelt por sua vez viajava pelo país, falando sobre suas ideias para tirar os Estados Unidos da depressão. Ele não dava muitos detalhes, nem reagia diretamente aos ataques de Hoover, mas irradiava confiança e habilidade. Hoover, enquanto isso, parecia estridente e agressivo. A depressão provavelmente o teria condenado à derrota, não importava o que ele fizesse, mas ele perdeu por uma margem muito maior do que esperava. O tamanho da vitória de Roosevelt, quase um triunfo eleitoral, surpreendeu todo mundo. Nas semanas seguintes à eleição, Roosevelt basicamente se escondeu do olhar público. Aos poucos seus inimigos da direita começaram a usar sua ausência para atacá-lo, circulando especulações de que ele não estava preparado para o desafio do cargo. As críticas se tornaram mordazes e agressivas. No dia da posse, entretanto, Roosevelt fez um discurso inflamado, e em seus primeiros dias no poder, agora conhecidos como os 100 dias, ele mudou da aparência de inatividade para uma poderosa ofensiva, acelerando a legislação que fez o país sentir como se finalmente alguma coisa estava sendo feita. O apedrejamento acabou. Durante os anos seguintes, este padrão se repetiu várias vezes. Roosevelt enfrentaria resistência, o Supremo Tribunal, por exemplo, derrubaria seus programas, e inimigos de todos os lados, o senador Huey Long e o líder trabalhista John L. Lewis de esquerda, o padre Charles Coughlin e ricos homens de negócios da direita, lançariam campanhas hostis pela imprensa. Roosevelt se retraía, cedendo aos holofotes. Em sua ausência, os ataques pareciam se acelerar e seus conselheiros entravam em pânico, mas Roosevelt estava só dando um tempo. No final, ele sabia, as pessoas se cansariam desses ataques e acusações sem fim, principalmente porque, ao se recusar a responder, ele os tornava inevitavelmente unilaterais. Depois, em geral 1 ou 2 meses antes da época das eleições, ele partia para a ofensiva, defendendo sua ficha e atacando seus adversários de repente e com vigor suficiente para pegá-los desprevenidos. O senso de oportunidade também surpreendia o público, chamando as atenções para ele. Nos períodos em que Roosevelt ficava em silêncio, os ataques de seus adversários cresciam cada vez mais estridentes, mas isso só lhe dava material para usar mais tarde, aproveitando-se da histeria deles para fazê-los parecerem ridículos. O exemplo mais famoso disto aconteceu em 1944, quando o candidato republicano para a presidência,
Thomas Dewey, lançou uma série de ataques pessoais a Roosevelt, questionando as atividades de sua mulher, seus filhos e até de seu cachorro, o terrier escocês Fala, a quem Dewey acusava de ser mimado à custa do contribuinte. Roosevelt contrapôs em um discurso de campanha: os líderes republicanos não se contentam em atacar pessoalmente a mim ou a meus filhos, eles agora incluem meu cachorrinho, Fala. Ao contrário dos membros de minha família, Fala se ressente com isso. Quando ele soube que os autores de ficção republicanos tinham inventado uma história de que eu o havia esquecido em uma ilha das Aleutas e mandado um destroyer de volta para buscá-lo a um custo para os contribuintes de 2 ou 3, ou 8 ou 20 milhões de dólares, sua alma escocesa ficou furiosa. Desde então ele não é mais o mesmo. Estou acostumado a escutar falsidades maliciosas a meu respeito, mas acho que tenho o direito de contestar declarações difamatórias sobre meu cachorro. Engraçadíssimo, o discurso foi também impiedosamente eficaz. E como seus adversários poderiam responder, se ele citava de volta as próprias palavras que eles haviam usado? Anos após ano, os adversários de Roosevelt ficaram exaustos atacando-o, marcando ponto quando isso não tinha nenhuma importância e perdendo para ele uma eleição após outra fragorosamente. Interpretação: Roosevelt não suportava se sentir encurralado, não ter opções. Isto em parte era devido à sua natureza flexível, ele preferia curvar-se às circunstâncias, mudar de direção sem esforço conforme necessário. Tinha origem também em suas limitações físicas, ele detestava se sentir confinado e impotente. Desde o início, quando Roosevelt fazia campanha no usual estilo agressivo dos políticos americanos, defendendo sua causa e atacando seus adversários, ele se sentia desesperadamente constrangido. A experiência lhe ensinou o poder de recuar. Agora ele deixava seus adversários fazerem o primeiro movimento, seja atacando-o ou detalhando suas próprias posições, eles se exporiam, dando-lhe aberturas para usar suas próprias palavras contra eles depois. Ao se calar sob seus ataques, ele os instigava a ir longe demais. Nada é mais irritante do que atacar alguém e não obter resposta, e acabar estridentes e irracionais, o que soava mal com o público. Uma vez que sua própria agressão os tornara vulneráveis, Roosevelt surgia para a matança. O estilo de Roosevelt pode ser comparado ao jiu-jitsu, a arte japonesa da autodefesa. No jiu-jitsu o lutador atrai seus adversários permanecendo calmo e paciente, fazendo-os dar o primeiro passo agressivo. Quando eles atacam o lutador e o golpeiam ou agarram, seja empurrando-o ou puxando-o, o lutador se move com eles, usando sua força contra eles. Quando ele habilmente dá um passo à frente ou atrás no momento certo, a força do próprio impulso deles os desequilibra. Muitas vezes eles na realidade caem e, mesmo que não caiam, ficam vulneráveis a um contragolpe. A agressão deles se torna sua fraqueza, pois ela os obriga a um óbvio ataque, expondo sua estratégia e ficando difícil parar. Na política, o estilo jiu-jitsu produz benefícios sem fim. Ele lhe dá a habilidade para lutar sem parecer agressivo. Ele economiza energia, pois seus adversários se cansam enquanto você não se desgasta. E ele amplia suas opções, permitindo que você se baseie no que eles lhe dão. A agressão é ilusória, ela oculta inerentemente a fraqueza. Agressores não conseguem controlar suas emoções. Eles não conseguem esperar pelo momento certo, não podem tentar diferentes abordagens, não conseguem parar para pensar como pegar seus inimigos de surpresa. Nessa primeira onda de agressão, eles parecem fortes,
mas quanto mais tempo dura seu ataque, mais claras se tornam sua fraqueza e sua insegurança subjacentes. É fácil ceder à impaciência e fazer o primeiro movimento, mas existe mais força no recuo, deixando que a outra pessoa faça o jogo.